Ele diz no versículo 4 da sua epístola, ele fala do problema. Ele diz o seguinte: pois certos indivíduos, ele fala, Judas 4, ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, eles entraram sorrateiramente, como serpentes, eles entraram na igreja. E veja o que aconteceu, eles se introduziram com dissimulação, e o texto prossegue os descrevendo, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios dentro da igreja, homens ímpios, e a palavra ímpio significa a rigor irreverentes, pessoas irreverentes que não tinham temor de Deus, zombadores. E prossegue o texto, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, pessoas que diziam, Deus perdoa tudo, a graça de Deus cobre tudo, e então viviam porcamente, da forma mais suja possível, dizendo, a graça de Deus permite e cobre e perdoa tudo. E abusavam da verdade de que a graça de Deus é perdoadora, não para serem gratos, mas para caírem mais ainda no pecado. Pessoas que não conheciam a salvação que há em Cristo, e tinham essa mentalidade. E o texto diz, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eram incrédulos, abertos. Negavam que Jesus Cristo era a autoridade sobre a vida deles. E o que é interessante que Judas mostra, é que essas pessoas se tornaram líderes na igreja. Com o tempo, galgaram posição de destaque. Aí a desgraça está selada. Aí nós temos incrédulos, não somente sentados nos bancos, mas incrédulos liderando a igreja. E isso tem acontecido no nosso país. E por causa disso, muitos crentes do nosso país, nós inclusive, temos nos sentido cansados. Essas coisas nos cansam. Porque nós vemos o evangelho sendo pisoteado, vemos o evangelho sendo envergonhado por aí afora. Pessoas que se apresentam como evangélicos, cristãos, e no entanto têm uma vida tão suja, que com isso envergonham o nome da igreja de Cristo. É muito triste ver isso. Um outro problema que tem deixado as igrejas numa situação terrível de fraqueza, de perda, de mau testemunho, é a ausência da pregação bíblica. Os crentes de verdade vão às igrejas, e eles têm em mente um versículo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eles sabem o quanto isso é verdade, porque eles têm fome na alma deles, eles têm fome em seu coração, mas não é uma fome que a gente mata indo num restaurante, é uma fome que a gente mata ouvindo a palavra de Deus. E eles sabem disso, eles têm essa fome, são ovelhas de Jesus, que precisam ser conduzidas aos pastos verdejantes. E se não forem conduzidas, se sentem fracas, tristes, cansadas. Elas precisam da água, precisam dos pastos verdes. E elas vão às igrejas. E quando chegam às igrejas, o que elas encontram? Tudo, menos pasto. Elas encontram dança, então saem lá pessoas saltando pelo palco, pulando ali pelo palco, coisas ridículas. Elas encontram shows musicais, às vezes até de alta qualidade. Elas encontram isso, é bonito, parabéns aos músicos e aos cantores, muito lindo. Mas não é isso o que os crentes estão precisando. Eles precisam da palavra de Deus, e quando a palavra é pregada, ela é pregada de forma distorcida. Pastores pegam versículos, modificam seu significado, misturam a verdade com a mentira, inventam com isso grandes heresias, gritantes, e conduzem o povo mais ao erro do que aos pastos verdejantes.